Que Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em um dos finais assim mais dramáticos e transformadores da literatura antiga, a conclusão da história de Jó. A nossa análise ela vai se basear no capítulo 42 do livro de Jó, e para isso vamos usar as notas de estudo das Bíblias Roma e também da Nova Almeida Atualizada, para entender, a jornada de um homem do fundo do poço da dor até uma restauração que é surpreendente. Exatamente. E a nossa missão aqui é desvendar essa reviravolta. Vamos explorar a confissão de Jó, que, muda tudo. Depois, aquele confronto tenso entre Deus e os amigos dele. E, por fim, o que essa restauração em dobro realmente significa. É uma história sobre sofrimento, sim, com certeza, mas talvez seja ainda mais sobre como a perspectiva de uma pessoa sobre Deus e sobre si mesma pode ser, radicalmente alterada. Então, vamos começar por aí, por esse ponto de virada. A resposta de Jó a Deus, logo nos primeiros versículos. Depois de, quase 40 capítulos de lamento, de protesto, de questionamento, Jó finalmente fala, depois de ouvir Deus. Ele diz: "Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado." À primeira vista, parece uma rendição, né? É uma rendição, mas não no sentido de uma derrota. As fontes que a gente tem indicam que é uma confissão da soberania, da legítima soberania de Deus. Pensa bem, Jó passa o livro inteiro operando numa lógica de que o universo devia fazer sentido para ele. Ele é justo, então ele não deveria sofrer. Agora, depois do discurso de Deus, que, aliás, não respondeu a nenhuma pergunta dele diretamente, mas mostrou a imensidão, a complexidade de tudo, aí Jó admite: "Falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não conhecia." Sabe que isso me incomoda um pouco, porque por dezenas de capítulos, Jó tá certo nos argumentos dele. Ele é inocente. E agora ele diz que se abomina e se arrepende no pó e na cinza. Parece um pouco que ele está sendo forçado a confessar algo que não fez só porque Deus apareceu com uma demonstração de poder. Isso é humildade genuína ou é tipo coerção? Essa é a pergunta central. E o texto é mais sutil do que parece. E é aqui que as notas de estudo são essenciais. A nota da Nova Almeida Atualizada, por exemplo, explica que a palavra hebraica para me abomino também pode significar eu retiro o que disse. Ah, isso muda as coisas. Muda tudo. Pensa nisso não como um colapso emocional, uma autoaversão, mas como um ato formal, quase legal, sabe? Jó está retirando o processo dele contra Deus. Ele não está dizendo eu sou um lixo, mas sim o meu argumento estava falho porque a minha perspectiva era pequena demais. O pó e a cinza não são só sobre se sentir mal, são símbolos públicos de que ele está mudando a posição dele. Entendi. Então não é uma confissão de pecado, mas uma confissão de limitação. Isso muda tudo. E faz mais sentido com o versículo 5, que para mim é o coração da mudança dele. Ele diz: "Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem." Isso soa menos como teologia e mais como uma experiência pessoal, profunda, quase mística. É a diferença entre ler sobre alguém e conhecer a pessoa de fato. Perfeito, é exatamente isso. Uma das notas diz que a teologia de Jó antes era de segunda mão. Ele operava com base em tradições e entendimentos que eram corretos, mas não eram dele. Era um conhecimento herdado. Agora, através do sofrimento e desse confronto direto, ele tem uma experiência em primeira mão. O conhecimento teórico foi trocado pela experiência vivida. Ele não tem mais as respostas, mas ele encontrou a pessoa por trás das perguntas. E essa experiência direta o esvazia da própria justiça e o preenche com uma humildade de verdade. E no momento em que Jó encontra essa paz, essa nova forma de ver o universo e o lugar dele nisso tudo, a câmera da história vira bruscamente. A narrativa não para nesse momento íntimo, porque enquanto Jó lutava com Deus, os amigos dele lutavam com Jó. E Deus tem algo a dizer sobre isso. Sim, e o que Deus diz é chocante. Ele se dirige a Elifaz, que foi o primeiro, o mais eloquente dos acusadores,
E o tom é de pura repreensão. Deus diz: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Peraí. Isso é difícil de engolir. Como assim Jó falou que era reto? Ele passou o livro inteiro acusando Deus de ser um inimigo, de ser injusto, de caçá-lo sem motivo, enquanto os amigos, por mais irritantes que fossem, estavam tentando defender a honra de Deus, com a teologia deles de causa e efeito. Como que a raiva de Jó pode ser mais reta que a defesa deles? E aí está a grande ironia. É uma reversão radical do que a gente muitas vezes pensa que é a fé. Deus essencialmente diz que a luta crua, honesta e até raivosa de Jó era mais valiosa que a teologia limpa, previsível e, no fim das contas, errada dos amigos. As notas de estudos descrevem como impostores da justiça. Eles tentaram encaixar Deus numa caixinha. É como se eles vissem Deus como um programa de computador. Sabe, se você insere pecado, o resultado é sofrimento. Se insere retidão, o resultado é bênção. E a vida de Jó quebrou o programa. Exatamente. A realidade de Jó provou que o sistema era infinitamente mais complexo, e o próprio Deus confirma isso. A sinceridade de Jó, mesmo na acusação dele, era a base de uma relação real. Ele estava falando com Deus. Os amigos falavam sobre Deus, mas de uma forma que o desonrava, apresentando-o como um ser pequeno, previsível, limitado pela lógica humana. E, pelo visto, Deus prefere um relacionamento honesto e conflituoso a uma defesa polida e falsa. Isso é poderoso. E a solução que Deus propõe para os amigos é o ápice dessa reviravolta. Ele não apenas os corrige, ele os humilha, ordena que ofereçam um sacrifício enorme, 7 novilhos e 7 carneiros, e que peçam a Jó para orar por eles. O homem que eles passaram o livro todo condenando como um pecador amaldiçoado. Agora é o único que pode interceder por eles. É a vindicação pública de Jó na sua forma mais plena. Ele não só estava certo na sua inocência, como agora é elevado a uma posição de mediador da graça divina para os seus acusadores. Isso força os amigos a dependerem da misericórdia daquele que eles desprezaram. E, ao mesmo tempo, revela o caráter do próprio Jó, que poderia ter se recusado, né? Mas ao orar por eles, ele demonstra que a transformação dele é real. Ele reflete o perdão que ele mesmo precisava. E isso mostra que a cura precisava ser comunitária, né? Não bastava Jó ficar bem com Deus. As relações humanas que foram quebradas pela dor e pelo julgamento precisavam ser restauradas. E isso acontece através de um ato de humildade de todos os lados. Então, vimos a transformação pessoal de Jó e a correção pública dos amigos. Isso prepara o palco para o ato final, a restauração. Mas a forma como ela acontece é muito específica, e as fontes destacam que ela começa com o ato de perdão. O versículo 10 é a chave. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando ele orou por seus amigos. A bênção material vem depois do ato de cura relacional. E que bênção, hein? O texto diz que Deus deu a Jó em dobro tudo o que ele tinha antes. Os números são quase contáveis. As 7.000 ovelhas viram 14.000. Os 3.000 camelos viram 6.000. É uma declaração pública inegável de que Deus está do lado de Jó. Exatamente. Em uma cultura onde a riqueza era vista como um sinal direto do favor divino, essa restauração em dobro não era só para o bem de Jó. Era um testemunho para toda a comunidade que o havia julgado. Era a prova visível da vindicação dele. Todos que o condenaram agora viam em números concretos que estavam errados. E além da riqueza, ele recebe uma nova família. 7 filhos e 3 filhas. O mesmo número de antes. Mas aqui algo me chama a atenção. Por que o número de filhos não dobrou como os animais? Esse é um detalhe teologicamente muito sensível e muito bonito, que as notas de estudo fazem questão de ressaltar. A vida humana é insubstituível. A ideia não é substituir os filhos perdidos. Acredita-se que, na perspectiva divina, os primeiros 10 filhos de Jó não estavam perdidos para sempre, mas já estavam com Deus. Portanto, ao receber mais 10 filhos, no fim das contas, a família dele estaria completa.
Ele não perdeu os primeiros, apenas se separou deles por um tempo. Dobrar os filhos seria tratá-los como propriedade, e o texto evita isso com muito cuidado. Isso faz todo sentido. E o texto dá uma atenção muito especial às filhas, o que parece incomum para a época. Elas são nomeadas Jemima, Késia e Keren Apuk, e descritas como as mulheres mais bonitas de toda a terra. E o detalhe mais revolucionário vem logo em seguida. O texto diz: "E o pai lhes deu herança entre seus irmãos." As fontes que a gente analisou são unânimes em apontar como isso era radical para a cultura da época. Normalmente, as filhas não recebiam herança de terras. A herança passada pela linhagem masculina para manter o patrimônio na família. É incrível que esse detalhe sobre a herança das filhas esteja aqui. Parece tão específico, quase aleatório no meio de uma restauração tão grandiosa. Mas não é aleatório. É o clímax da transformação de Jó. Isso nos diz que a restauração dele não foi só um retorno à vida antiga. Foi a construção de uma nova vida, baseada em uma compreensão mais profunda e graciosa da justiça. Ele não está apenas mais rico, ele está mais justo, mais generoso, ele aplica a graça ilimitada que recebeu ao seu próprio mundo social e familiar, quebrando as convenções por um bem maior. A bênção é tão completa que reconfigura até a estrutura social dentro da casa dele. E a história termina com essa nota de plenitude total. Diz que Jó viveu mais 140 anos. Um número muito simbólico, né? As notas sugerem que pode ser o dobro da vida ideal de 70 anos, mencionada no Salmo 90. Assim como os bens dele, o resto da vida dele também é dobrado. E o texto conclui dizendo que ele viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Para a mentalidade da época, essa era a imagem definitiva de uma vida longa, abençoada e completa. A vindicação é absoluta. Olhando para trás, então, o capítulo 42 nos leva por uma jornada incrível. De uma confissão humilde que nasce de um encontro real com Deus, passando pela difícil reconciliação com a comunidade e culminando em uma restauração abundante que não é só material, mas também social e espiritual. Exatamente. E a história termina, mas deixa uma pergunta no ar para todos nós. A restauração de Jó não apaga a dor, as cicatrizes ou a memória dos filhos perdidos. Mas ela ressignifica tudo isso dentro de um relacionamento com Deus que é infinitamente mais profundo do que era antes. Isso nos faz pensar, né, como as nossas próprias experiências de perda, de sofrimento, podem, paradoxalmente, abrir um caminho para um conhecimento mais íntimo e uma plenitude que talvez a gente não pudesse imaginar antes. Uma reflexão poderosa para a gente encerrar nossa conversa. Deus abençoe todos os ouvintes.